Boa noite. Boa noite. Agora é oficial, Joaquim Levy é o novo ministro da Fazenda e Nelson Barbosa assume o planejamento. Alexandre Tombini é mantido na presidência do Banco Central. Acusados de corrupção, 2 irmãos do ministro da Agricultura são procurados pela Polícia Federal. São Paulo já registrou esse ano mais de 100 casos de ônibus incendiados por vândalos. Jundiaí, no interior de São Paulo, é um dos poucos municípios paulistas onde não falta água. E contra a seca, governadores de São Paulo, Rio e Minas fecham acordo para a transposição do Rio Paraíba do Sul. São Paulo tem 300.767 analfabetos, segundo o IBGE. Uma ONG de Paraisópolis está ajudando a mudar essa realidade. Ela foi criada por voluntários. O espaço já formou quase 3.500 jovens e adultos. Hoje, outros 127 vão receber os diplomas. Hoje o dia de Enoque, de 43 anos, foi especial. O maranhense, morador da favela de Paraisópolis há 18 anos, concluiu o curso de alfabetização na Escola do Povo. 8 meses aqui, né? Para ajustar algumas letras, alguns números, que eu estava atrasado. Foi bom para mim. O que é que você pensa para o seu futuro? Qual curso que você quer fazer? Fazer curso de inglês também, né? Eu gosto de inglês, eu acho bonito. A entidade foi a alternativa que o frentista encontrou para avançar nos estudos, já que o horário das turmas da EJA, Educação de Jovens e Adultos da Prefeitura, era o mesmo do seu turno no trabalho. Foi o mesmo desejo que motivou Fábio a voltar para a sala de aula. E o incentivo veio da pessoa certa. E falei com o meu gerente, né? Aí ele falou que eu tinha oportunidade para um passo mais à frente. Que eu pudesse só estudar um pouco. É assim que a gente vai fazer a conta? Não. Por que não? Porque primeiro eu preciso armar a conta, né? Eles têm aquele amor, aquela gratidão, eles buscam aprender, eles se esforçam mais, eles reconhecem o seu trabalho. Os colegas são 2 dos 127 alunos das turmas de 2014 que receberão o certificado do Instituto Escola do Povo este mês. Que a gente atende a necessidade deles, né? Dessa comunidade, desse povo que chega tarde da noite, que trabalha muitas horas de trabalho. A gente dá 2 horas de aula, se ele chegar um pouquinho atrasado, a professora dedica mais um tempo com ele. O índice de abandono de 10% ocorre normalmente por doença ou mudança de emprego ou cidade. Qualquer outra razão para deixar o curso é motivo de investigação. É ligando e toda hora, e meu filho, por que tu não vem? Paraisópolis é hoje a segunda maior favela da capital paulista, com cerca de 21 mil domicílios e 100 mil habitantes. Há 7 anos, haviam 15 mil pessoas analfabetas aqui na região, mas graças à criação do Instituto Escola do Povo, 1 em cada 5 já aprendeu a ler e escrever. Normalmente, os próprios professores encontram os alunos que precisam ser alfabetizados, mas vem crescendo a cada ano a procura voluntária pelo curso. Eles se preocupam muito com a questão de melhorar de vida. Quadrilha usa roupas de policiais para fazer arrastão em bingo clandestino em Pinheiros, na zona oeste da capital. O grupo entrou no prédio na rua Teodoro Sampaio e rendeu as pessoas que participavam de uma jogatina ilegal. Testemunhas que viram a ação acionaram a polícia. Quando os agentes chegaram ao local, houve tiroteio. Algumas pessoas foram feitas reféns, 2 suspeitos foram presos e outros 4 conseguiram fugir. Durante boa parte da madrugada, a rua Teodoro Sampaio ficou interditada e um helicóptero foi usado para procurar os outros membros da quadrilha, mas eles não foram capturados. E uma operação conjunta das polícias federal e rodoviária estadual apreende 500 quilos de maconha e mais de 100 mil cápsulas de armamento de uso restrito. A repórter Fernanda Azevedo está na sede da Polícia Federal em São Paulo e tem mais informações.
Estela, a apreensão foi feita no quilômetro 30 da rodovia Castelo Branco, próximo a Barueri, ontem à noite. Segundo a Polícia Federal, o motorista, assim que foi abordado, já informou que transportava entorpecentes no veículo. Foram apreendidas 500 quilos de maconha e 100 mil cartuchos de armas de uso restrito de vários calibres. O motorista, que saiu de Cascavel, no Paraná, foi preso em flagrante. Ele informou que a droga abasteceria a favela do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fernanda. O Ministério Público de Goiás, juntamente com o Grupo de Atuação Especial ao Combate ao Crime Organizado, desarticularam hoje parte de uma quadrilha de tráfico de drogas que atuava no estado. A quadrilha suspeita de usar carros de luxo roubados e com placas clonadas para distribuir os entorpecentes pelo estado e também pelo Mato Grosso do Sul e São Paulo. Além de usar os veículos para o transporte de drogas, o grupo colocava os carros em caminhões cegonha para tentar diminuir as suspeitas. E a ousadia dos traficantes não parou por aí. Os membros da quadrilha também usavam os automóveis e postavam fotos em redes sociais. E nos próximos dias, a Câmara de Vereadores deve decidir em plenário um projeto de lei que prevê o fim do minhocão. Ontem, a principal comissão da Casa de Constituição e Justiça deu parecer favorável ao tema. Segundo a Câmara de Vereadores, o projeto de lei permitirá que a via seja transformada em parque, assim como já estava previsto no plano diretor sancionado este ano pelo prefeito Fernando Haddad. A previsão é que o trabalho de desativação e construção do parque leve 15 anos para ser executada pela prefeitura. Neste período, a restrição de veículos no elevado, que acontece de segunda a sábado, das 9h30 da noite às 6h30 da manhã e aos domingos e feriados, será intensificada. E em caso de descumprimento da desativação após o período estabelecido, a Prefeitura terá de transferir R$100 mil por mês da verba de publicidade do município para a implantação de parques. Segundo os técnicos do governo, com o processo de desativação, será necessário criar uma alternativa viária, já que o elevado faz a ligação entre as regiões leste e oeste da cidade, com um fluxo médio de mais de 6 mil carros diariamente. Pesquisa aponta que mais da metade dos consumidores passou a substituir os itens da compra de supermercado por causa dos preços altos. E, de acordo com o levantamento, tem gente pensando em deixar a ceia de Natal mais magra. Maria é dona de casa e responsável por uma família de 6 pessoas. Acostumada a ir mais de 4 vezes por mês ao supermercado, ela confessa que vem fazendo milagres, já que a renda diminuiu após o marido perder o emprego no início do ano. O jeito foi substituir os produtos. Antes eu fazia o estrogonofe com filé mignon, mas pelo preço do quilo do filé mignon está quase R$50. O quilo. Então agora eu estou substituindo por estrogonofe de colchão mole, porque o quilo é bem mais em conta. Já há alguns meses, a carne tem sido a principal vilã para o bolso do consumidor. Aliás, os preços no setor de alimentos como um todo foram os que mais subiram. E para provar que uma simples substituição de produtos diminui a conta, Maria fez 2 compras. Na parte de baixo do carrinho, o que a dona de casa costumava comprar antes do orçamento apertar. Em cima, os produtos já substituídos. Eu olho os grãos, né? Porque não adianta você levar um feijão que está barato e mais a qualidade é péssima, né? Carne, frango, arroz, feijão, açúcar, refrigerante e papel higiênico. No caixa, a antiga rotina chegou aos R$100. Na hora de passar os produtos substituídos, o valor ficou em apenas R$85. Aqui a conta deu R$20 de diferença e a senhora acaba fazendo mais de 4 compras por mês. É uma economia bem considerável, né? Sim, com certeza, porque se você fizer as contas 4 vezes num mês ou mais, você dá para fazer mais uma compra. Para um estudo, 200 pessoas foram ouvidas pelo Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo.
Delas, mais de 60% disseram que passaram a mudar os itens da compra no supermercado por causa do preço. Continuo tentando manter as mesmas marcas, porém comprando em menor quantidade. E aí, quando ele pede alguma coisinha que está um pouquinho cara, você consegue contornar a situação? Eu peço para ele pedir somente o necessário. A pesquisa aponta ainda que quase metade das pessoas vai embora sem comprar tudo o que queria no mercado. E já pensando no Natal, parece que a ceia deste ano vai ser mais magra. É o que o levantamento constatou. Dos entrevistados, 60% dizem que vão consumir menos nesse Natal, justamente para não pesar no bolso. Mas há pouco menos de um mês para a ceia, muitas famílias ainda nem começaram a pesquisar, mas já esperam contas mais altas. Espero que não, mas se for necessário, vou ter que substituir sim. Dona Rosa também concorda, mas afirma que não vai substituir os produtos da ceia. Você vai fazer o quê? Você vai substituir um chester ou um peru por um frango? Não, isso aí você come praticamente todo dia, né? Pois é, e a inflação do aluguel subiu quase 1% este mês. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, usado como referência no reajuste da maioria dos contratos de locação, registrou alta de 0,98% em novembro. No ano, o IGPM acumula valorização de 3,05%. Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, afirma que considera terminada a batalha jurídica em relação ao aumento do IPTU. Ontem, o Tribunal de Justiça derrubou a decisão que impedia o aumento. Autores do pedido da liminar, a Fiesp e o PSDB, afirmaram que irão recorrer. Ambos alegam que o aumento é inconstitucional. Com a decisão, fica liberado o aumento do IPTU em até 20% para imóveis residenciais e de até 35% para imóveis comerciais. Segundo o prefeito, a maior parte dos cerca de 800 milhões de reais que o município receberá com o aumento do IPTU será investida na saúde e na educação. A prefeitura prevê imposto mais alto em áreas nobres e escalonado para a periferia. Ficarão isentos mais de 3 milhões de imóveis de baixo padrão com valor venal até R$160 mil e também imóveis de aposentados que ganham até 3 salários mínimos. Por causa da liminar do ano passado, o IPTU foi cobrado neste ano com reajuste inflacionário, que foi de 5,6%. A Prefeitura informou que os contribuintes não terão cobranças adicionais em 2014 e o aumento só irá impactar no imposto de 2015 e que quem pagou a mais neste ano irá receber o dinheiro de volta. Ao todo, serão devolvidos R$169 milhões. Violência. O estudo mostra que todos os dias, pelo menos 37 pessoas com deficiência sofrem algum tipo de agressão no estado de São Paulo. O dado faz parte de um levantamento feito pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Segundo o órgão, entre junho e agosto desse ano, 4.502 pessoas foram vítimas de agressão no estado. 26% dos casos acontecem na capital. 19,1% das ocorrências são registradas na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria, em todo o estado, há cerca de 9.300.000 pessoas com algum tipo de deficiência. Os casos mais comuns são os de agressão, 37%, e de furtos, 31%. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República possui um serviço que recebe denúncias de violência em todo o país, o Disque 100. O órgão informa que entre 2011 e junho de 2014, o país registrou quase 27 mil episódios de agressão contra pessoas com deficiência. Em junho, foi inaugurada em São Paulo a primeira delegacia da pessoa com deficiência. Operação Lava Jato. O valor total bloqueado nos investigados da Operação Lava Jato subiu de já 106 milhões de reais. A quantia será depositada em contas judiciais para garantir a devolução aos cofres públicos, caso o desvio de dinheiro da Petrobras fique comprovado. E mais 4 réus devem ser interrogados amanhã em uma das 12 ações penais que tiveram origem nas investigações da Operação Lava Jato. Em um desses interrogatórios, a Justiça vai ouvir o doleiro Carlos Habib Chater, preso na primeira fase da operação em março. Segundo as investigações, parte do dinheiro obtido com as fraudes na Petrobras passava pelas contas de um posto de combustíveis que pertence a Habib Chater em Brasília.
Presidente Dilma Rousseff confirma Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa no Planejamento e Alexandre Tombini à frente do Banco Central. Joaquim Levy assume no lugar de Guido Mantega, que entrou na Fazenda em 2006 e foi o ministro que ficou mais tempo à frente da pasta em governos democráticos. Joaquim Levy foi secretário do Tesouro no início do governo Lula, em 2003. Antes, também trabalhou na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando foi secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda e economista-chefe do Ministério do Planejamento. Na coletiva, Levy prometeu cortar gastos e disse que a meta fiscal é prioridade. Alcançar essas metas é fundamental para o aumento da confiança na economia brasileira e criará a base para a retomada do crescimento econômico e a consolidação dos avanços sociais, econômicos e institucionais realizados nos últimos 20 anos. No planejamento, sai a ministra Miriam Belchior e em seu lugar assume Nelson Barbosa, ex-secretário executivo da Fazenda. O novo ministro disse que sua meta é dar qualidade de vida ao cidadão. Atuarei pela desburocratização e melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Já Alexandre Tombini, que vai continuar no comando do Banco Central, prevê crescimento do PIB no próximo mandato e queda da inflação, que hoje está no teto da meta, que é de 6,5%. O patamar ainda elevado da inflação acumulada em 12 meses reflete, em parte, a ocorrência de dois importantes processos de ajustes de preços relativos na economia, a saber, o realinhamento dos preços domésticos em relação aos internacionais e o realinhamento dos preços administrados em relação aos preços livres. A política monetária deve evitar que esses ajustes se espalhem para o resto da economia na forma de aumento persistente da inflação. A equipe anunciada hoje, no entanto, não assume imediatamente os cargos. De acordo com nota divulgada pelo Planalto, os atuais ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Miriam Belchior, permanecerão em seus postos durante um período de transição. E agora vamos ao comentário de política, com José Neumann Pinto. Quando eu vi esse noticiário todo, eu me lembrei de Zé Murilo de Carvalho, o grande historiador, que disse que a multidão assistiu bestializada o advento da República. Bestializado hoje estou eu, ao ver esse noticiário aí, porque nós temos uma república pândega com 3 ministros da Fazenda. Guido Mantega, que é ex-ministro em exercício. O futuro Joaquim Levy, já indicado, e Dilma Rousseff, que na verdade é quem manda. Pois bem, o ministro indicado ainda não tomou posse, porque o Guido Mantega, como você viu aí, segundo a nota do Planalto, vai passar por um período de transição ainda na condição de ex-ministro em exercício. Esse período de transição acaba, sabe quando? Quando o Congresso aprovar a emenda do calote, aquela que permite que o governo não tenha que cumprir meta de o déficit primário, né, para 2015. Pois é, por causa disso, o Renan Calheiros, que faz o serviço sujo do Planalto, como sempre, quase apanhou fisicamente do Mendoncinha, que é conhecido como Mendoncinha exatamente porque é pequenininho. Antes já tinha sido ameaçado pelo nervosinho Carlos Sampaio. Tudo por causa dessa lei. Aí vem o futuro ministro, que ainda não assumiu, mas só vai assumir depois que a lei passar no Congresso, dizer que a sua prioridade vai ser um déficit primário de 1,2% no ano que vem. Bom, será que o meu amigo Carlos Alberto Sardenberg tem razão quando aponta para uma conspiração no fim do seu artigo no Globo hoje, dizendo que ele, Joaquim Levy, vai fazer o serviço sujo durante 2 anos e, se ele conseguir ajeitar as contas, os amigos de sempre voltam para comandar a economia na eleição? Isso vamos ter resposta com o tempo, né? Bom, eu estarei de volta aqui na terça-feira, mas antes, na segunda, vou passar ali pela bancada de entrevistas. Espero você direto ao assunto, em até lá.
Irmãos do ministro da Agricultura, Neri Geller, do PMDB, são alvos de operação da Polícia Federal contra a fraude em terrenos destinados à reforma agrária. Entre os supostos laranjas está Helena da Silva Meirelles, que pelas investigações é empregada de Odair Geller, um dos dois irmãos do ministro. O outro irmão citado é o atual secretário adjunto de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar de Mato Grosso, Milton Geller. Segundo a investigação, integrantes da família Geller se apropriaram de pelo menos 15 lotes dos 1.150 de uma área que, pelo projeto original, seria o maior assentamento da reforma agrária na América Latina. Cada lote estaria avaliado em R$1 milhão. A defesa dos irmãos do ministro informaram que eles vão se entregar ainda hoje. Neri Geller deve retornar hoje à noite de uma viagem internacional. Segundo seus auxiliares, o ministro não tem lotes na área. Em depoimento à CPI mista da Petrobras, Márcio Bonilho, sócio da empresa que forneceu materiais para a refinaria de Abreu e Lima, diz que contratou o doleiro Alberto Youssef porque ele tinha bom tráfego entre as empreiteiras. Márcio Andrade Bonilho, sócio da Sancosider, admitiu que pagou 33 milhões em comissão ao doleiro Alberto Youssef por ele ter intermediado negócios da empresa com construtoras, mas negou irregularidades nas transações. Paguei 33 milhões de negócio pelo serviço de comissão de Youssef e ele cedeu crédito para essas empresas. Não leio livros, jornais policiais e tal, não sei o passado. Eu realmente não entrei no Google, se esse é meu crime, eu não entrei no Google para checar o nome dele. Depois de alguns meses, um amigo me procurou e falou: você sabe quem é exatamente o Youssef? Bonilho é investigado na Operação Lava Jato da Polícia Federal por suspeita de participação no esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina, chefiado por Youssef. Nessa madrugada, mais um ônibus foi incendiado em São Paulo. Dessa vez, foi em Hermelino Matarazzo, na Zona Leste, próximo ao campus da USP. De janeiro até agora, mais de 250 coletivos já foram queimados na cidade. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, o número preocupa, sobretudo, quem necessita do transporte coletivo diariamente. Passageiros e motoristas com medo. Em média, a cada 3 dias, um ônibus é incendiado na cidade de São Paulo. A gente fica com medo, porque não sabe se hoje é o nosso ônibus que vai ser queimado. Quando acontecer, a gente está dentro do ônibus, acontecer com a gente junto, né? O pai e a mãe fica triste, né? Fica ligando toda hora, né? Fazer o quê, né? Tem que trabalhar, né? Se falta água, se há algum preso ou mortos em confronto com a polícia, os coletivos viraram foco da ação dos criminosos. Até esta quarta-feira já foram 125 ônibus incendiados, segundo a SP Trans. É uma pena, né? Que o povo é que sente o drama, né? Essa forma de protesto eu acho que não é da população. Eu acho que deve ter muito bandido envolvido no meio. A maioria das ocorrências foi na Zona Sul de São Paulo. Na região, foram 53 ônibus queimados, 42,4% do total. Em seguida, a Zona Leste, com 45 ônibus, 36% do total. Na Zona Norte, 15 ônibus foram queimados este ano, 12% do total. Na Zona Oeste, foram 11, representando 8,8%. Na região central, aconteceu um ataque até agora, 0,8% do total. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbanos, o número de ônibus incendiados no estado de São Paulo este ano representa metade do total registrado em uma década. Já são 256 de janeiro até agora, contra 450 desde 2004. Os ônibus da MTU que transportam passageiros da cidade de São Paulo para outras da região metropolitana também não têm escapado da ação de vândalos e criminosos. Ontem à noite, um ônibus foi incendiado em Guarulhos. E nesta madrugada, houve uma tentativa de incêndio em um ônibus que estava parado em frente ao campus da USP Leste. Só este ano, 40 ônibus metropolitanos foram incendiados na Grande São Paulo, 9 dentro da capital
Nestas situações, geralmente não há feridos, mas a população é sempre prejudicada. Só na cidade de São Paulo, o prejuízo foi de mais de 62 milhões de reais até agora. Cada ônibus queimado leva 5 meses para ser reposto. Sem contar que, por medo, muitas vezes motoristas nem chegam até os pontos mais distantes da cidade à noite. Teve um sábado que eles rodaram só até às 10 horas devido ao perigo. Às vezes a população quer fazer uma manifestação decente, por um ou outro infiltrado numa coisa, o ônibus acaba pagando aí, sendo incendiado, depredado ou algo do tipo. Eu acho que isso não resolve, né? Teria que parar, o povo tomar consciência, porque isso é prejuízo para nós mesmos, né? Tira o nosso benefício, né? A Secretaria de Segurança Pública informou, por meio de nota, que conforme acordado com o Sindicato dos Motoristas de Ônibus, a Polícia Militar tem feito operações sempre que há alguma ocorrência que aumente o risco de ataque a ônibus. O texto ainda diz que a Polícia Civil tem dado prioridade às investigações desses casos e que de janeiro até agora 64 suspeitos já foram presos e 165 identificados por terem participado dessas ocorrências na capital e na Grande São Paulo. Dos mais de 70 municípios paulistas abastecidos pelos rios do sistema Cantareira, Jundiaí, no interior do estado, Jundiaí, no interior do estado, é um dos poucos que não vem sofrendo com a falta de água. Nossa equipe esteve hoje lá para descobrir como a cidade dribla o problema. Seria Jundiaí uma ilha de água cercada de seca por todos os lados? Nós não tivemos problemas de falta de água. Já faltou água na sua casa? Não. Na prática, a cidade, a 40 quilômetros da capital paulista, vive uma situação de conforto inusitada. Enquanto municípios próximos, como Itu, sofrem há meses com a falta de água e os reservatórios do estado passam pela pior crise hídrica da história, Jundiaí tem uma posição privilegiada. É como se fosse um oásis no meio do deserto. Olha só, aqui não falta água, não. Apesar da estiagem em todo o estado, a represa de Jundiaí opera acima de 70% da sua capacidade. Com 8 bilhões de litros na sua reserva, se hoje não fosse mais possível captar água de nenhum rio, ainda assim a cidade conseguiria ser abastecida por pelo menos 2 meses seguidos. Desde 1953, onde que praticamente geograficamente nessa mesma represa houve o primeiro tanque, né, de Jundiaí, quer dizer, que servia para abastecer a cidade. Quer dizer, naquele tempo já tinha-se uma visão futurística. Nos anos 60 também nós criamos também a nossa estação de tratamento de água com grande capacidade que nos atende com sobra até os dias de hoje. A represa funciona como uma poupança. Guarda a água captada de 2 rios da região, o Atibaia e Jundiaí-Mirim. A conta é fácil, 200 litros do rio Jundiaí-Mirim, 1.200 litros do rio Atibaia, são 1.400 litros. A média de consumo aqui de Jundiaí é de 1.600. Você fala, então a conta não está fechando. Não, mas a conta é a represa, você usa ela como uma poupança. O reservatório começou a ser construído em 1953. Com o tempo, cresceu e agora há projetos para nova ampliação, com capacidade para 12 bilhões de litros. Outra medida foi identificar as nascentes da cidade para preservá-las e dar vazão. Só que com tanto falatório sobre a seca, a população de Jundiaí, mesmo com água, reduziu o consumo em 15% de janeiro até agora. Neste lava rápido, a consciência dos consumidores afetou os negócios. Anteriormente, estava lavando o carro 2 a 3 vezes por semana, né? Com essa crise de água, estou diminuindo a lavagem 1 vez por semana. 50% do movimento caiu, viu? Então tinha uma média de 30 a 40 carros por dia, hoje não lavo 20 carros. Para entrar no clima mais consciente e ecológico, a ideia agora é investir em reuso de água e, quem sabe assim, reconquistar os clientes. Tem que prevenir. Melhor. Né? E uma boa notícia, as chuvas desta última semana de novembro estão vindo de forma mais abrangente e mais intensa. Por isso, as represas finalmente foram atingidas e 5 sistemas apresentaram alta em sua capacidade total. Alto Tietê, Guarapiranga, Alto Cotia, Rio Grande e Rio Claro.
Já no Cantareira, apesar de 2 dias seguidos de chuva, houve queda de 0,1 ponto percentual. O reservatório está hoje com 9,1% de sua capacidade total. Mesmo assim, a chuva em novembro no Cantareira é maior que a soma dos últimos 3 meses. Os outros sistemas de abastecimento de água da Grande São Paulo seguem em recuperação. No Guarapiranga, o nível saltou de 33,4% para 33,8%. O sistema Alto Tietê opera em 5,9% da capacidade total. Hoje o sol apareceu entre muitas nuvens. O dia ficou mais fresco e choveu de forma rápida e isolada aqui na Grande São Paulo. Mas para essa sexta-feira, a chuva não deve passar de uma garoa aqui na capital paulista. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Ainda faltam alguns dias para o começo do verão, mas já faz calor na maior parte do país e chove. Amanhã, uma nova frente fria que se organiza na costa do Sudeste, somada ao ar quente e úmido que vem da Amazônia, espalha muitas nuvens do norte ao sudeste do país. Há risco de chuva forte amanhã, principalmente entre Rondônia, Pará, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nas outras áreas, o sol predomina. Durante a tarde, a máxima vai aos 28 graus em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, 32 graus em Cuiabá e em Fortaleza e 38 graus em Teresina, no Piauí. Aqui em São Paulo, o dia será de muita nebulosidade e a chuva é esperada mais para o norte e oeste do estado. Por causa do calor, há chances até de pancadas mais fortes. Os termômetros chegam à marca dos 31 graus em Presidente Prudente, 32 em Presidente Bernardes e 33 graus em Votuporanga. Nas faixas sul e leste, a chuva não deve passar de uma garoa e as temperaturas ficam mais amenas. Vai ficar em torno dos 26 graus no litoral e dos 25 em São José dos Campos. Para a Grande São Paulo, o dia ainda fica fresquinho amanhã, mas esquenta no final de semana. Nesta sexta-feira, mínima de 19 e máxima à tarde de 25 graus. No sábado, a máxima se mantém, mas não chove. E no domingo, os termômetros chegam aos 29 graus e o tempo abre. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. A implantação de uma ciclovia em frente ao Colégio Madre Cabrini, na Vila Mariana, tem causado polêmica entre os frequentadores do local. Veja na vídeo-reportagem de Renata Falzini e Murilo Azevedo. Visando atender uma solução de fluxo de ciclistas, alunos, pais de alunos e motoristas, a CT criou uma nova solução no bairro da Vila Mariana, em frente à Escola Madre Cabrini. A solução segrega um espaço para os ciclistas, sinalizados que devem passar muito devagar porque toda a extensão tem uma faixa de pedestre, um grande tapete azul que contempla a livre passagem dos estudantes, uma pista à esquerda dos veículos com os alunos, uma outra mais à esquerda dos motoristas que passam pela rua em seus carros. Durante os 60 minutos que estivemos à frente desta escola, não houve qualquer congestionamento. As opiniões, no entanto, são divididas. Apoiei a solução sim, porque antes era mó caos, tinha uma fila gigante que você tinha que ficar esperando lá no ponto de ônibus para descer até aqui. E aqui com o rodízio é mais rápido. Quem vai buscar, busca, quem vai entregar, entrega e pronto. Eu tô achando que é um absurdo. Eu acho que não foi feito nenhum estudo de impacto para essa instalação. Eu acho que inclusive devia ser do lado esquerdo. Eu tô com muito medo de atropelamento. Aqui tem que prestar atenção que a criança não tem noção. Ela vê o carro e vem. Com essa condição em que eles colocaram essa ciclovia, a gente está tendo risco de acidente de motorista, de ciclista, de pedestre e especialmente de crianças. Eu gostei porque tem que ficar andando por cima das calçadas e muitas vezes é até perigoso. O pessoal também não gosta, né? Aí acaba machucando as pessoas também. Eu tenho que descer para empurrando a bicicleta. Dá para todo mundo se respeitar, ele respeitando, descendo devagar, sabendo que aqui é uma escola, que também atravessa as crianças. Desce da bicicleta, ou vem devagarzinho, vem freando. A partir do momento que eu respeitar o pedestre que está passando, com certeza eu vou angariar respeito da parte deles. É isso que precisa, a linguagem é respeito? É respeito. Na sua opinião, qual seria a solução para esse impasse aqui? Olha, a minha solução seria ou mudar de faixa ou mudar para outra rua. A minha solução é essa e, inclusive, a gente está solicitando a CET que reveja esse projeto. Alguma vez ela foi atropelada desde que foi implantada? Não, ainda não,
devido ao número reduzido de ciclistas que está sendo no momento. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E o São Paulo venceu, mas perdeu nos pênaltis a vaga na decisão da Copa Sul-Americana. O Atlético Nacional da Colômbia é um dos finalistas, Celso Cardoso. E o time de Medellín, Estela, aguarda o vencedor de River Plate e Boca Juniors, que se enfrentam logo mais, 15:10 da noite, no estádio do River, o Monumental de Núñez. No primeiro jogo houve empate em 0-0, portanto, o Boca se classifica com vitória ou empate com gols. Ao time da casa, só a vitória interessa. Novo 0-0 leva a decisão para os pênaltis. Pênaltis que decidiram o futuro do São Paulo na competição. O time paulista não esteve numa noite feliz. Acertou a trave 2 vezes no tempo regulamentar e errou 2 penalidades contra o Nacional. Estádio do Morumbi, aos 8 minutos do segundo tempo, Paulo Henrique Ganso cobrou a falta na área, mas a bola foi direto para o gol. 1-0 São Paulo. Com o resultado, o jogo foi para a decisão por pênaltis. E nas penalidades, Allan Kardec escorregou e Rafael Tolói errou. O Atlético Nacional venceu por 4-1 nos pênaltis. No que eu lembro da minha carreira, acho que foi a maior injustiça que eu vi de um time que nós jogamos, principalmente o primeiro tempo, o segundo tempo. São coisas que a gente vai ficar aqui até amanhã analisando e não tem condições de estar achando o motivo, né? Já falei ali para eles no vestiário, né? Eles podem ficar tristes, mas não de cabeça baixa, porque eles deixaram tudo que tinham que deixar dentro do campo. E pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro é campeão pela primeira vez na história. Título com sabor muito especial. O final foi conquistado em cima do maior rival, o Cruzeiro. Estádio do Mineirão, o único gol da partida foi marcado por Diego Tardelli. Gol da vitória do Atlético Mineiro por 1-0. Como o Atlético já havia vencido o primeiro jogo por 2-0, ficou com o título inédito da Copa do Brasil. Se você considerar o ano do Cruzeiro, tá? Não há como não dizer que o time do Marcelo foi o time mais bem estruturado. Acontece que o Cruzeiro teve pela frente o Atlético Mineiro. Então no clássico as coisas ficam muito parecidas, né? Normalmente é assim, não importa a situação de um time. Então não é por aí que a gente vai considerar o Atlético o melhor time do Brasil. Olha, a verdade tem que ser dita, o Atlético Mineiro jogou muito bem, o Cruzeiro esteve muito mal na partida. Eu fiquei impressionada com a dificuldade dos jogadores do Cruzeiro em enfrentar o Atlético Mineiro. Parecia um apagão em campo. Mas que na verdade o Atlético Mineiro teve méritos. Foi muito superior. Jogou em cima do Cruzeiro, o Levi Coupe fez um trabalho belíssimo. Foi até questionado na coletiva, acompanhando ontem também, e falaram, poxa, você ficou um tempão no Japão e ficou desatualizado do futebol brasileiro. Eu disse, não, eu fiquei lá aprendendo. Tanto que muita coisa que o Atlético Mineiro apresentou agora, eu aprendi lá, mostrando muita humildade e também a importância de você se reciclar. Aliás, os dois técnicos estão de parabéns. Tanto o Marcelo Oliveira, campeão brasileiro, como o Levi Coupe, campeão da Copa do Brasil. E esse time do Atlético Mineiro tem uma capacidade de recuperação incrível em jogos, assim, de virar o placar, né? Foi um time que se mostrou muito bem. Em tempos de futebol retrancado, são dois times que buscam o jogo o tempo todo e premiam quem pagou o ingresso, porque vêm realmente dois times ofensivos. E agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Palmeiras já está em Porto Alegre para a partida de sábado contra o Internacional. E aí a história é outra, duelo de vida ou morte para o time paulista que está ameaçado pelo rebaixamento. E as notícias não são muito boas, não para o palmeirense. O meia Valdívia não foi relacionado para o jogo, assim como o zagueiro argentino Tóbio, que está machucado. Natan, suspenso, será outro desfalque na defesa. Portanto, 3 titulares num primeiro momento estão fora da partida. Mas existe a expectativa de que o jogador chileno siga fazendo tratamento em São Paulo e, quem sabe, viaje para se juntar à delegação palmeirense. E o Rei Pelé segue internado no Hospital Albert Einstein por causa de uma infecção. Segundo o boletim médico divulgado nesta quinta-feira, o rei do futebol foi transferido para uma unidade de cuidados especiais devido a uma instabilidade clínica.
Agora, Pelé está num quarto equivalente a uma unidade semi-intensiva. Pelé está internado por causa de uma infecção urinária desde a noite de segunda-feira e não tem previsão de alta. No último dia 12, Pelé, que tem 74 anos, deu entrada no mesmo hospital após se queixar de dores. Ele passou por uma cirurgia para retirada de cálculos nos rins, na uretra e na vesícula. E um jogador brasileiro é condenado à prisão na França por agressão. O atacante Brandão foi condenado a 1 mês de detenção por uma cabeçada no também brasileiro Thiago Motta, após o jogo entre Bastia e PSG pelo Campeonato Francês em agosto. O Tribunal Correcional de Paris considerou que Brandão premeditou a agressão. O jogador já havia sido suspenso pela Federação Francesa por 6 meses. Além da prisão, o atacante também deverá pagar uma multa de 20 mil euros, quase 63 mil reais. Mas o juiz indicou que a pena ainda pode ser revista pelo tribunal. E o atacante até pode escapar da prisão e prestar serviços comunitários. O pedido inicial da promotoria era para que Brandão fosse preso por 8 meses. A justificativa do atacante é que ele foi provocado por Thiago Motta, que teria lembrado um caso de 2012 em que Brandão foi acusado de estupro. Mas não foi uma reação, né? Foi premeditado, por isso a punição. Celso, muito obrigado. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. E é com você, Laerte. Modalidade do programa Minha Casa Minha Vida permite parcerias com entidades para a construção de conjuntos habitacionais. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto pretende construir e entregar mais de 1.000 apartamentos em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, a partir desse modelo em conjunto com a Caixa Econômica. Previsto para ser entregue ainda neste ano, o conjunto habitacional João Cândido A, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, vai abrigar 192 famílias do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A obra nasceu da parceria do MTST com o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Na verdade, por ser um movimento social e por isso sem CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o MTST precisou criar uma associação de moradores para poder participar. Na modalidade Entidades do Minha Casa Minha Vida, as famílias contempladas podem ajudar no projeto das moradias, opinar sobre a construção e até colocar a mão na massa. Wagner é pintor e trabalhou na obra. Dá essa satisfação a mais, né, para a gente que trabalha na construção civil, que trabalha nesse ramo há bastante tempo e tem essa oportunidade de construir sua própria casa. Ele faz parte do MTST há 10 anos e vai morar com a esposa e os 2 filhos no mesmo conjunto, mas no condomínio João Cândido B, que deve ser entregue no início de 2015. A gente já está com o pé no chão, já caiu a ficha, né, que saiu mesmo. Então é isso, só esperando a hora de terminar para a gente entrar mesmo. Ano novo, casa nova. Ano novo, casa nova, já festejar já nos apartamentos, né? Além do Movimento Sem Teto, o programa do governo federal tem mais de 230 outros parceiros semelhantes. Desde 2009, a modalidade Entidades do programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou cerca de 3.100 famílias em todo o país. No estado de São Paulo, pouco mais de 300 moradias desta modalidade já foram entregues. Aqui em Taboão da Serra, a expectativa é entregar 1.090 apartamentos até 2017. No mesmo terreno estão previstas as construções de pelo menos 2 condomínios como estes. A coordenadora estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Natália Zermita, explica que para o governo, o custo de um conjunto sob a modalidade Entidades é o mesmo que o de um contrato convencional pelo Minha Casa Minha Vida. O subsídio, ele é o mesmo para as famílias. Então, as famílias pagam a mesma parcela, seja no Entidades, seja no FAR. Na mesma medida em que as empreiteiras recebem o mesmo valor, fazendo tanto Entidades como FAR. Então, o que se constrói na modalidade FAR, né, de 39 metros quadrados, nós construímos com o mesmo recurso, apartamentos de 63 metros quadrados, e o que as famílias pagam num apartamento de 39 metros quadrados, se paga o mesmo num apartamento de 63 metros quadrados. Podem participar famílias com renda mensal de até R$ 1.600. Esse empreendimento concretizou, né, em grande medida, esse sentimento de que é preciso ter uma política habitacional que trate a casa como uma necessidade e não como uma mercadoria.
Governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais fecham um acordo para tentar reduzir os efeitos da crise hídrica que atinge atualmente a região sudeste. O acordo foi fechado após intermediação do ministro do STF, Luiz Fux. Ficou acertado que agora os 3 estados devem apresentar até 28 de fevereiro propostas para o enfrentamento da crise. Já há um consenso, os trabalhos técnicos estão sendo já ultimados e essa foi a razão pela qual eles firmaram esse acordo e já estão autorizados, inclusive, a realizarem obras e licitações. Uma delas é a transposição do rio Paraíba do Sul, cuja bacia abrange áreas dos 3 estados. A transposição é um projeto defendido pelo governador Geraldo Alckmin, que pretende desviar água do rio para abastecer o sistema Cantareira, que enfrenta uma crise hídrica por conta da estiagem no Sudeste. Então agora vamos todos nos debruçar, temos aí até fevereiro, para arrematar, né, estas garantias do momento e para o futuro, dando a melhor aproveitamento aos nossos recursos hídricos. No começo da discussão, o Rio de Janeiro era contrário à obra porque a bacia do Paraíba do Sul abastece diversos municípios do estado, incluindo a região metropolitana da capital fluminense. É importante a gente ter a solidariedade dos 3 entes federativos e não tem casa melhor para tirar as dúvidas como foi tirado aqui na discussão. Ninguém quer prejudicar nenhum estado. A previsão é que a transposição esteja concluída em 14 meses. O projeto é uma das 8 obras apresentadas pelo governo paulista ao governo federal para conseguir parte dos 3,5 bilhões de reais previstos. E agora, vamos à entrevista do dia, hoje feita por Bob Fernandes. Eu lembro que os comentaristas do Jornal da Gazeta farão as entrevistas durante as férias de Maria Lídia Flandre. Hoje vamos falar sobre o direito que todos temos ou deveríamos ter de acesso à informação e à privacidade. Nosso convidado é um mestre no assunto, Silvio Meira, que é professor associado da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio. Prazer tê-lo aqui, Silvio. Grande prazer. Uma pesquisa foi feita pelo Ipsos em 24 países, se não me engano, em todos os continentes, sobre acesso à internet. E concluíram os entrevistados que esse deveria ser um direito humano básico. O que você acha disso? Concluíram que deveria ser um direito humano básico ter acesso que a gente pudesse pagar, né, que todos pudessem pagar, à internet. O número é 86% das pessoas no Brasil, 83% globalmente. A internet se transformou numa infraestrutura fundamental, tanto quanto eletricidade, quanto água, como deveria ser esgoto, e infraestrutura de transporte. E quem está na internet, que atualmente são 3 bilhões de pessoas no planeta... Né? E no Brasil? No Brasil, metade, aproximadamente metade da população, 53%. Quem já está na internet tem benefícios que quem está fora fica completamente alheio a um número muito grande de coisas que vão de entretenimento, de educação, serviços públicos de governo, serviços privados de instituições como bancos, escolas e assim por diante. Qual é a preocupação central, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, detectada nessa pesquisa? Em números até, se você tiver. Em números, 78% dos pesquisados globalmente têm medo que seus dados nas instituições financeiras, suas senhas de bancos, de instituições de depósito de algum tipo, das transações financeiras que eles fazem, sejam capturadas por terceiros e sejam usadas para fins, obviamente, criminosos. E 77% também globalmente têm a preocupação com a privacidade dos seus dados e da sua informação, fotos, documentos, e de repente eles aparecerem onde eles não deveriam aparecer. Isso é vamos dizer, é uma sensação cada vez maior que as pessoas têm, não só da percepção que a rede é importantíssima para elas, mas que a informação valiosa delas, tanto no que tange a informações relacionadas a transações financeiras, quanto a objetos digitais pessoais, que têm que ser mantidos de forma segura. Da última pesquisa para cá, parece que essa preocupação se acelerou, se acentuou no Brasil. Teria a ver certamente com aquela crise Brasil, Estados Unidos, Obama, toda aquela questão Petrobras, tudo aquilo? Foi, na realidade, um avanço global da preocupação das pessoas com a privacidade, né? Olhando só para o item privacidade, você se preocupa
com a sua privacidade em rede, você acha que ela está ameaçada? Globalmente, a gente saiu de 51% das pessoas que achavam que havia alguma coisa a mais a se fazer com privacidade online em 2013 para 64% nessa pesquisa da Ipsos no mundo todo. Claro que isso tem a ver com as denúncias de Edward Snowden, mostrando como era que os serviços secretos entre outros países, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, bisbilhotavam a vida de todo mundo para tudo. Assunto esse que você já trata, escreve sobre ele e alerta há anos. Há anos, há décadas, na realidade. Desde o começo da internet, uma das coisas que a gente que vem trabalhando com a internet desde a partida, fui um dos primeiros no Brasil no comitê gestor da internet, por exemplo, fui o primeiro representante de usuários no comitê gestor, desde 1994, 95, que a gente bate nessa tecla de que privacidade tem que ser uma característica absolutamente essencial da rede, como é de resto da vida do cidadão. E quanto ao acesso barato à internet, como é que nós estamos no Brasil? Primeiro, as teles estão prontas, o olhar público para isso está pronto? Como é que nós estamos nisso? O Brasil é um país gigantesco, de dimensões continentais, com uma faixa de população extremamente densa perto da costa e com um interior muito disperso, né? Interior do Nordeste, principalmente do Norte, do Centro-Oeste. Vai ser extremamente difícil, sem políticas públicas efetivas e de longo prazo, a gente ter acesso à internet de igual performance, de igual qualidade para quem está na praia e para quem está longe. Mesmo nas grandes cidades, nas regiões mais pobres, do ponto de vista de densidade de renda e densidade populacional das grandes cidades, o acesso à internet é extremamente variado em qualidade e até em preço, né? Então, se você está numa região como a da TV Gazeta aqui em São Paulo, estamos no centro de São Paulo, você tem acesso à internet de altíssima qualidade, de alta performance. E se você sair para a periferia de São Paulo, essa coisa já começa a ficar muito mais difícil. Imagine isso na periferia do Nordeste ou na minha cidade, que é Taperoá, no interior da Paraíba. Bem, nós estamos vivendo o fim de 5 séculos da chamada Era de Gutenberg, do impresso, sim, e os primórdios da era digital. O poder do jornalismo, do colunista, do cara que pontificava sozinho sobre tudo, mudou completamente. O que nós vamos assistir daqui a pouco, em brevíssimo espaço de tempo? Olha, tem uma transformação radical acontecendo há uns 20, 25 anos, talvez, mas mais dramaticamente nos últimos 10 por causa de redes sociais. Tem uma transformação da audiência em comunidade, tem a transformação do broadcast. Sai a informação de um ponto através de um meio que é escasso, são alguns poucos que controlam e transmitem isso para todo mundo, para um sistema muito mais disperso, distribuído de redes e redes de redes, onde cada um de nós é potencialmente um emissor de informação, é um criador, é alguém que compartilha, é alguém que distribui, é alguém que comenta, que indexa, ou seja, está ficando muito mais distribuído, está ficando muito mais interessante e Gutenberg está sim ameaçado e no curto prazo. Se tiver acesso barato, se rompem monopólios, oligopólios, seja lá o que for? Se tiver acesso barato, mas também se tiver meios que estejam à disposição de mais gente por preços razoáveis, para se criar novas formas de criar, de compartilhar, de distribuir, de indexar informação. Quando a gente olha para quais são as grandes companhias de internet hoje, elas são 3 ou 4, 5, 10 em cada país no máximo, e globalmente esse é um espaço dominado por Google, Facebook, Twitter, YouTube e assim por diante, que são companhias que de repente assumiram quase monopólio da internet. Aliás, hoje na Europa, o Parlamento Europeu aprovou uma moção para que a Comissão Europeia comece a desagregar os serviços de Google, que segundo ela está ficando poderosa demais no espaço europeu. Muitíssimo obrigado, Silvio. Stella. Um grande prazer. A seguir, no Afeganistão, atentado suicida atinge carro da embaixada britânica e mata 5 pessoas. E os estragos provocados pela nevasca nos Estados Unidos. Aeroportos fechados e muita neve nas ruas complicam a vida de milhões de americanos. A chuva e a neve provocaram e complicaram a vida de milhões de americanos no feriado de Ação de Graças.
A neve cobre a costa leste no feriado mais movimentado dos Estados Unidos. Estima-se que 46 milhões de pessoas iriam viajar, a grande maioria de carro. As estradas estão sem visibilidade e escorregadias. A chuva e a neve atingem a capital Washington e também a Filadélfia, Boston e o estado de Nova York. Mais de 700 voos foram cancelados em todo o país e milhares tiveram atrasos. Na cidade de Nova York, a chuva deu uma trégua e milhares de pessoas saíram de casa para ver a tradicional parada de Thanksgiving da rede de loja de departamentos Macy's. Os balões gigantes dos personagens de filmes e quadrinhos abriram caminho para a passagem do Papai Noel. Ataque suicida no Afeganistão atinge carro da embaixada britânica e deixa pelo menos 5 mortos. O atentado em Cabul, a capital do Afeganistão, foi cometido por um homem que dirigia uma moto. O grupo Talibã assumiu a responsabilidade pelo ataque. Entre os 5 mortos havia um cidadão britânico. Mais de 30 pessoas ficaram feridas. A Grã-Bretanha retirou suas tropas do Afeganistão no início desta semana, depois de 13 anos de operação militar. O Senado do Afeganistão aprovou o acordo que prolonga a presença de tropas americanas no país até 2024. Dezenas de pessoas foram detidas em Oakland e Los Angeles, na Califórnia, na terceira noite de protestos pelo não indiciamento de um policial branco que matou um jovem negro em Ferguson, no Missouri. A polícia agiu contra vândalos que quebravam vitrines de lojas e grupos que tentavam bloquear ruas. Mas em Ferguson e em quase todo o país, a situação é de calma. Navio com cerca de 750 pessoas, a maioria imigrantes sírios, é resgatado pela Marinha da Grécia. Alguns grupos não tinham documentos. Médicos subiram a bordo para examinar os passageiros, inclusive muitas crianças. Eles foram levados para centros de acolhimento temporários e considerados refugiados segundo as regras da ONU. Foi bem sucedido o teste de segurança com a primeira vacina contra o Ebola, desenvolvida pelo laboratório britânico GlaxoSmithKline. A vacina foi testada em 20 voluntários, com boa resposta imunológica e sem efeitos colaterais graves. Os pesquisadores querem fazer os testes clínicos das próximas fases na região ocidental da África. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Agora é oficial, Joaquim Levy é o novo ministro da Fazenda e Nelson Barbosa assume o planejamento. Alexandre Tombini é mantido na presidência do Banco Central. Acusados de corrupção, 2 irmãos do ministro da Agricultura são procurados pela Polícia Federal. São Paulo já registrou esse ano mais de 100 casos de ônibus incendiados por vândalos. Jundiaí, no interior de São Paulo, é um dos poucos municípios paulistas onde não falta água. E contra a seca, governadores de São Paulo, Rio e Minas fecham acordo para a transposição do Rio Paraíba do Sul. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10, com a companhia Aécio Vieira. Boa noite para você. Bom, nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, confira um espetáculo musical deslumbrante no Todo Seu.